Olá, futuros aposentados, bem aposentados, eu diria aqui, inscritos no meu canal, recebendo esse conteúdo para poder viver de aposentadoria, né? Então, meu muito obrigada. Se você já está inscrito, não esqueça de compartilhar esse canal, não esqueça de compartilhar os vídeos com as pessoas que você quer que viva de aposentadoria. Não deixe de deixar o seu like no conteúdo, é muito importante para o canal, é a forma que o YouTube tem de reconhecer a importância do conteúdo gerado aqui. Então, não esqueçam de deixar o like e deixe o seu comentário também aqui para o canal, é muito importante. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre as provas para comprovação da atividade rural. No vídeo passado, se você não viu, dá uma olhadinha lá. Eu falei um pouquinho sobre a forma que o INSS reconhece a atividade rural, que é em regime de economia familiar, né? Então, esse tipo de atividade ele vai ser computado na aposentadoria do segurado, o que pode, através de um planejamento previdenciário, ajudar bastante na estratégia aí, para obter um bom benefício. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre as provas, como que o INSS, o que que o INSS exige de documento, de prova, para que o segurado possa ter esse período aí computado, tá? Então, hoje, pessoal, atualmente, o INSS, ele disponibiliza uma autodeclaração do segurado. Para o segurado, ali ele vai informar, preencher as informações com relação à atividade, o período, a forma com que a atividade era exercida pela família, quem era o grupo familiar, quem exercia a atividade ali no período que o segurado vai buscar o reconhecimento. Então, quais tipos de cultura era produzido na lavoura da família. Então, essas informações, o próprio segurado ele vai preencher quando for fazer esse reconhecimento junto ao INSS. Eu vou compartilhar aqui ah, o tipo de formulário que é, um formulário que ele é disponibilizado pelo próprio INSS. Então, onde o próprio segurado ele vai prestar essas informações. O nome, o período, a relação com o imóvel, se era proprietário, se era possuidor, se era arrendatário, a situação, né, ou individualmente ou em regime de economia familiar, vai colocar ali se era o titular daquele exercício ou se era um componente do grupo da família, as informações das pessoas do grupo familiar, das pessoas que trabalhavam, pai, mãe, irmãos, tio, avô, avó, vai se houve cessão ou não de parte da terra, informações sobre o terreno, sobre a terra que era produzida, onde era feita a lavoura. O INSS vai solicitar esses dados. As atividades que eram exercidas, se era para subsistência, o que era para subsistência, o que era para venda, tá? Se tinha alguma industrialização, se tinha sindicato, se era, né, se tinha empregados. Então, essas informações, todas elas estão nesse documento que é disponibilizado, esse formulário, que é disponibilizado pelo INSS. E por que o INSS é, disponibiliza esse formulário, pede o preenchimento dessa autodeclaração? Hoje, a base de informações do governo, elas são interligadas, conectadas, né? Então, a base do Ministério do Trabalho, junto com a base do INSS, junto com a base de benefícios. E, então, o INSS, num primeiro momento, com as informações que o segurado vai preencher, ele vai fazer essa busca dentro dos cadastros da base, do banco de dados que fica disponível para os servidores. Então, ele vai, vamos falar, o pai, vai pegar o CPF do pai e vai verificar se o pai se aposentou pela roça, vai puxar o extrato previdenciário do pai para verificar se o pai tinha alguma atividade urbana naquele período que o segurado está solicitando, vai fazer
com a mãe, vai fazer a busca com o nome dos irmãos, vai verificar aquela situação do terreno que foi informado ali. Então, assim, o INSS ele vai buscar essas informações, as ratificações das tuas informações no banco de dados. É importante também que o segurado tenha documento comprobatório, documento que faça prova dessa atividade. Eu vou aqui citar alguns documentos que são mais comuns, tá? Mais fáceis também do segurado obter. Matrícula da terra, certidão do INCRA, no período, imposto de renda da família, certidão de nascimento de irmãos mais novos, certidão de casamento, ficha do sindicato. Na época, geralmente, aquela lavoura, o pai, a mãe, tinha lá o sindicato rural da localidade, a ficha, a própria cópia da ficha é fácil de conseguir, o sindicato eles fornecem. Ficha de matrícula da escola, geralmente o segurado ele vai estudar meio período, ajudar na roça no outro período, e aí ele solicitando essa ficha da matrícula, lá geralmente consta a profissão dos pais, que também vai servir como prova, notas fiscais da época, é, são basicamente esses documentos, contrato de arrendamento, se for o caso de ser terras arrendadas, né, de parceria. Então, assim, são documentos que é mais fácil de obter, até mesmo uma segunda via ou uma cópia do original, tá? Hoje o INSS exige, para cada documento apresentado, ele considera 7 anos e meio, né, para aquele do período daquela documentação. Então, se precisar fazer a ratificação através de documentos, não precisa ser uma documentação contínua de todos os anos que está sendo requisitado, mas sim, tu consegue comprovar através com esses intervalos, né, intercalando documentação. Claro, o a mais é sempre bom, né? Então, eu vou só que ele só precisa disso, eu vou juntar só um ou dois. Não, se tem 10, junta os 10, certo? Qualquer outro documento, a gente até usa, às vezes, fotos da época. Então, assim, não existe até existe no decreto, existe nas instruções normativas do INSS lá uma relação de documentos que é utilizado como prova material. Mas, em tese, qualquer documento que comprove a atividade rural da família vai servir como prova para o INSS e também, se precisar buscar na justiça, tá? Então, seria basicamente essas provas. É, E lembrando que, dentro de um planejamento previdenciário, é de suma importância a informação, a busca dessas informações para que seja feita uma apuração de tempo mais assertiva, tá bom? Obrigada.